Olá, meu querido, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Dias de Favor, aleluia. Queridos, veja bem, estava estudando um pouco a palavra e quero ler um texto em Judas 8. Judas só tem um capítulo, não é isso mesmo? No verso 8 que diz assim: ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Olha que coisa interessante. Eu estava aqui estudando e me passou pela cabeça gravar esse vídeo para trazer um pouco de elucidação naquilo que as pessoas às vezes sempre dizem. Quando alguma coisa acontece, principalmente de coisa ruim, quando acontece a gente fala assim, não, Deus está no controle, né? A pessoa adoece, nós dizemos, Deus está no controle. A pessoa acidenta, está entre a vida e a morte, está na UTI, a gente diz, Deus está no controle. O cara está endividado, a gente fala, Deus está no controle. A gente tem uma mania, nós cristãos temos uma mania de dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Sinceramente, querido, eu não creio que Deus está no controle. Não, Deus não está no controle. Eu diria melhor, eu diria que Deus está no governo. É um pouco diferente. Até porque existe uma grande semelhança no nosso português. Aportuguesando as palavras gregas, parece que elas têm o mesmo sentido, mas não tem. Não tem. No grego, eu sinceramente não encontrei. Eu tenho esse dicionário aqui, o dicionário grego, português, português e grego, né, da Porta Editora, que veio da Europa. Um time meu morava lá, trouxe para mim. Tenho esse da Vida Nova, olha aqui, novo dicionário da Bíblia, de Ronald Youngblood e Harrison e Bruce, são co-editores dele. Também não tem a palavra controle no grego, aqui não tem a palavra controle no grego, certo? Tem a concordância fiel do Novo Testamento em 2 volumes, vários autores. Esse aqui é muito bom, gosto muito desse dicionário. Ele é da editora Fiel, um dicionário muito bom, gosto demais, adaptado dos originais da Bíblia Strong. Gosto bastante desse aqui, concordância fiel. Também achei esse aqui, estava ali guardado, embora tenha outros ali, mas esses aqui são os que eu mais tentei buscar um conhecimento acerca da palavra controle. Queridos, o que eu encontrei então? Não existe palavra controle. Por isso que eu trouxe aqui, ó. Trouxe para você o controle. Carrinho de controle remoto. Quem que não tem um, né? Qual o pai que não teve o desejo de ter um quando pequeno não teve, quando cresceu, teve condição, falou que comprou pro filho, mas na realidade ele comprou, foi para ele brincar mesmo, né? Assim foi o papai e pastora Dailton aqui. Eu comprei pro Azaf, mas eu comprei um para ele, comprei um para mim também, pra gente brincar na rua. E o meu, coitado, já tem muito tempo que tá guardado. Tá vendo? A gente faz uma chamada psicologia da projeção. A gente projeta no filho aquilo que a gente queria ter, ou queria ser, né? Um ou outro, inversamente. E aí eu tenho esse controle. Você também deve ter um controle na sua casa, de televisão. O que você faz com o controle? No controle você aperta, você muda o canal para onde que ele quer. Você aperta canal, você muda o canal para qual você quiser. Então controle significa ter controle. É o ato ou efeito de controlar alguma coisa ou alguém. Isso é controle. Então, tudo bem, eu tenho meu carrinho de controle remoto. Eu aperto aqui, ele vai para frente. Eu giro aqui para um lado para o outro, ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Eu aperto, ele vai, ele entende o meu comando e faz aquilo que eu quero. Eu estou no controle. Certo? Entenderam? Então eu estou no controle. Eu estou controlando. O controle no substantivo quer dizer ato ou efeito de controlar-se. Quando nós trazemos para a parte de verbo, por que eu gosto de dizer que Deus está no governo? No governo aí sim, eu encontrei aqui, né? Deixa eu achar o meu dicionário aqui. Eu encontrei no dicionário, um desses que eu mais gosto, da Porta Editora, um dos melhores dicionários grego-português. Nós encontramos nele a palavra assim, governo. Aqui nós encontramos 4 palavras de governo para ele, que na realidade são 5. A primeira palavra é kivernis. Kivernis, do grego significa governo, ou diakivernis, que significa também maneira de governar, ou ainda pilotarisma, que vem da palavra
pilotar, quer dizer, você está junto na nave, pilotando aquela nave, né? Que é a mesma que vai também nos trazer a palavra governo. E quissime. E a outra que é mais importante é Kyrios. Kyrios, todo mundo sabe, vem de Kyrios, Senhor, que vem da palavra Kyrios, que quer dizer domínio, soberania e ainda governo. Essas 4 palavras se encontram na Bíblia, no Novo Testamento, que dizem domínio em Efésios capítulo 1 e também Colossenses 1, que os dois vão traduzir aquele potestades, governo, tal, que é esse domínio. Soberania está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, também a soberania de Deus, e só em 2 que vão ver essa questão do governo de Deus. Deus assume entre nós, então, o que é? O governo. O que é o governo? É o ato ou efeito de governar, ou seja, orientar. Então Deus não... Eu não creio que Deus, na minha humilde opinião, não creio que Deus está no controle das coisas. Pensa comigo. Algum jovem sai de carro desenfreado e uma família que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu creio firmemente na palavra de Romanos 10, capítulo 9 e 10, que diz que a salvação é quando eu confesso Jesus com os lábios e com o coração eu creio para a salvação. Então, quando eu creio nisso, quando eu confesso Jesus meu Senhor e Salvador, a partir de então sou salvo, né? Eu creio firmemente nisso. A porta da salvação é aí. É mediante a fé pela graça. Mas eu creio, eu confesso, eu creio com o coração, confesso com a boca. A partir daí, então, eu sou salvo. Então, veja bem, queridos. Quando nesse ato, eu quero dizer para você, quando acontece isso, eu vejo que Deus, então, tem o governo, ele não tem o controle. Porque um jovem sai com seu carro desenfreado. E aí acontece um acidente, ele fica entre a vida e a morte para na UTI. Aí a gente vai visitar, né, aquela coisa, ou aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, vão visitá-lo, vão visitar os parentes, né, vão visitar os parentes, chega lá, e aí o irmãozinho vai e fala para aquela família que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador ainda, e diz, olha querido, Deus está no controle. Eu até entendo, ele está querendo trazer uma palavra suave, de carinho, de conforto para aquela pessoa, dizendo, olha, Deus está no controle, mas não está, querido, sinceramente. Aí a pessoa, vamos trazer um exemplo, a pessoa vai e falece, morre. E aí, poxa, se Deus estava no controle, por que deixou falecer o menino? Entende? Controle é isso, querido. Eu faço o que eu quero. Então, Deus matou. Opa, então Deus é mau, ele não queria a salvação desse menino, em hora nenhuma. Quantas vezes, mas pastor, Deus enviou profetas, anjos, irmãos, amigos, parentes, falou para esse menino nunca quis. Mas espera aí. Mas eu dizer que Deus está no controle, para que leve uma pessoa deste levar, aí eu estou atribuindo ele a bondade ou a maldade. Estou atribuindo ao Senhor a maldade de fazer coisas ruins. Eu não creio que esse é o meu Deus. Eu creio que é um tempo de salvação. Deus quer que todos se salvem. E eu posso usar Romanos 8 quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus e que andam segundo o seu propósito, o seu dizer. Mas Deus não está no controle. Eu creio que Deus está no governo. Aleluia. Então o que seria melhor para aquele irmão, aquela irmãzinha, dissesse para aquela família no momento de sofrimento que eles estão agora? Olha, confie em Deus e tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Eu diria isso, basicamente isso. Tenha fé. Tenha fé. Vamos ter fé agora, nós vamos orar e se Deus quiser, haverá uma resposta favorável à sua fé. Se Deus quiser. Ou se ele não quiser também. Mas existe aqui o governo dele. Eu não diria que ele está no controle, porque se ele estivesse no controle não teria coisa ruim. Se ele estivesse no controle mesmo, Deus não deixaria nada ruim, porque Deus é um Deus bom. Entende, querido? Mas no governo não, o governo dele, ele apresenta as suas propostas, ele apresenta as suas regras, as suas leis, ele apresenta o seu modo de viver correto para que você seja um vitorioso, uma vitoriosa. Então, querido, assim, na minha sinceridade, na minha humildade, eu queria dizer para você o seguinte, cuidado com o que diga, Deus está no controle, né? Deus não está no controle das enchentes, senão as cidades, olha que sofrimento nós vemos aí, as enchentes, principalmente aqui em Minas Gerais, que sofrimento terrível, né? Igrejas nossas, meu Deus, perdemos quase tudo nas nossas igrejas, algumas igrejas
ali em Governador Valadares, em alguma região, em Cataguases, misericórdia. Então Deus não está, eu não acredito que Deus está no controle. Agora, vai chegar um dia em que Deus vai estar sim no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele ainda não age nesta presente era, nesse momento, como o Todo-Poderoso. Vai chegar um dia que ele vai agir sim, com aquele que tem toda a razão, Todo-Poderoso, em cima das nossas vontades e os nossos desejos. Imagina se Deus estivesse no controle. Adailton, vai para a direita. Ah, não, eu quero ir para a esquerda. Adailton, dê tudo aos pobres. Não, vou só dar um realzinho de esmola. Adailton, faça isso. Não, eu não quero fazer. Mas se ele estivesse no controle, Adailton faz. Sim, Senhor, eu faço. Adailton, seja assim. Sim, Senhor, eu serei. Entende, querido? Eu creio que Deus está no governo das nossas vidas. Deus está no governo dessas nossas... Ainda ele entende as nossas vontades e desejos. Mesmo assim, ele nunca deixou de te amar, porque é um Deus que ama você fazendo certo ou, infelizmente, o errado. Ele vai te amar. A pessoa só vai para o inferno, querido, eu creio. Eu creio. A pessoa só vai no inferno porque ele não aceitou a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então fica aí a dica. Deus está no governo ou no controle? Eu creio que é no governo. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Grande abraço do pastor Adailton Dutra.